Agora, o capitão Felipe, comunicação da Polícia Militar, felizmente está conosco para dar clareza a esse assunto, para confirmar provavelmente algumas coisas que a gente diz, talvez discordar, mas principalmente para trazer a situação de momento, falando de São Paulo. E vamos começar, ô comandante, falando da rodovia Castelo Branco. Antes de mais nada, uma ótima tarde ao senhor, é um prazer te receber aqui, viu? Tá tudo bem, comandante? Oi, capitão. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Também é um grande prazer estar com vocês aqui nessa tarde, esclarecendo, né, toda essa situação que nós estamos acompanhando pela imprensa. Mais uma vez a imprensa fazendo um trabalho muito importante de esclarecimento à sociedade, trazendo essa esclarecimento, né, trazendo informações para a sociedade para saber o que está ocorrendo. Então, em termos das atuações da Polícia Militar, especialmente como você perguntou, né, Castelo Branco, houve um longo processo de negociação. Até a gente acompanha tanto a parte dos profissionais de imprensa quanto os comentários das redes sociais. A gente está acompanhando também o pessoal comentando ativamente na divulgação aqui pela internet. A Polícia Militar é uma instituição legalista que tem uma longa tradição de atuação em situações de manifestações públicas. Dentro dessa evolução de atendimento, de protocolos, a gente sempre tem priorizado a questão da negociação. A negociação é uma forma de se resolver o problema sem a necessidade de emprego da força. Obviamente, ela pode vir a ser usada em situações mais extremadas, mas a negociação sempre prevalece, uma vez que são pessoas que estão manifestando, elas têm o direito também de se manifestar, mas também elas ao se manifestar, elas não podem impedir ou obstruir outros direitos das pessoas, como o direito de ir e vir. Além disso, está também em pauta, né, a questão da determinação judicial, da abertura das rodovias. Então é um momento em que a gente tem que buscar sempre o diálogo, né, um apaziguamento dos ânimos. Comandante, esse ponto que o senhor tocou, me desculpe interromper rapidamente, é um ponto importante, interessante, porque, por exemplo, cidadão que está ouvindo a gente, que tenha a vontade de se manifestar, aquela vontade legítima e verdadeira de se manifestar, ele pode ir para determinado local, seja ali no acostamento de determinada rodovia, fazer a manifestação dele. Ele pode não trabalhar naquele dia, eu vou escolher esse dia para não trabalhar, para me manifestar. Mas ele não pode, por exemplo, impedir o direito do outro que precisa trabalhar. O cara, por exemplo, que acorda e fala, tô precisando ganhar o meu dinheiro, meu patrão não vai entender se eu parar para me manifestar, então eu tenho que trabalhar. Esse cara tem que chegar no trabalho, principalmente o autônomo, né? O autônomo que ganha o dinheiro dele no dia. Então esse cara não pode ter esse direito impedido. Então essa é a nossa luta. É a luta de você conseguir oferecer para todo mundo o que todo mundo almeja nesse momento. Se tem gente querendo manifestar, que se manifeste. Agora, se tem gente também ao mesmo tempo querendo trabalhar, que siga o dia, que siga o trabalho, que siga o fluxo normal. Esse fluxo não pode ser interrompido. Essa é a ideia daqui para frente, principalmente, né, comandante? Exato. Até uma prova do que você falou é que uma boa parte das pessoas que estão se manifestando, nós temos no momento, cerca de 177 pontos no estado em que as pessoas estão se manifestando dentro da liberdade de expressão, se manifestando contrária à questão da eleição e com várias pautas, né? Mas são 177 pontos que não estão obstruindo rodovias, por exemplo. Então, no momento, a grande massa de pessoas que estão se manifestando não está obstruindo as rodovias. É claro que nas rodovias acaba despertando uma atenção por conta justamente do reflexo nas vias, deslocamento, mas no momento os pontos de concentração não estão nas rodovias. As pessoas estão em praças, estão em locais públicos, né, e justamente exercendo o direito de manifestação, mas sem impedir o tráfego. O importante é dizer que a polícia está acompanhando justamente para duplamente garantir a manifestação lícita, né, e garantir o direito de ir e vir nas estradas. Inclusive tem uma estrada que ainda a gente sabe que está numa situação bastante complicada, né? Houve a liberação da Castelo Branco, mas daqui a pouquinho a gente vai até colocar aqui no ar um trecho da fala do prefeito de Limeira, fica mais para cima, né, perto de Campinas, e Limeira está numa situação crítica, né? Limeira, Jundiaí, outras cidades da região, porque ali a gente é Anhanguera, né? Então, exato, Anhanguera e Bandeirantes. E o principal é a Anhanguera, né, capitão, que segue fechada. Então, né, bem falado, bem lembrado, Limeira, a Polícia Militar está presente lá, também nesse processo de negociação, conversando com os manifestantes. Paulínia, o BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, esteve presente lá.
houve uma negociação de forma pacífica, os manifestantes entenderam, né, se convenceram da necessidade de respeitar a questão da lei e abrir o espaço. Então, foi uma negociação que foi feita pelo BAEP. Em Limeira, as manifestações continuam lá e as equipes policiais estão presentes justamente também nesse processo de convencimento. A gente espera que muito em breve aí as pessoas se convençam, né? E não seja necessário o uso da força. A Polícia Militar, obviamente, como uma força policial, ela tem prerrogativa legal do uso legal da força, mas toda vez, como disse, essa longa experiência que a Polícia Militar acumula ao longo dos seus 190 anos em gestão de multidões, nos dá a melhor técnica. A melhor técnica sempre parte do diálogo. Sim. Então, que levou, inclusive, à desobstrução da Anhanguera, né? Inclusive, a gente hoje mais cedo conversou com o prefeito. Enquanto a gente estava entrevistando o prefeito, a rodovia foi fechada de novo, né? Então, houve uma negociação para liberação parcial, mas durou pouco tempo. A gente está falando de uma rodovia, Joel, que já está há mais de um dia praticamente fechada, né? O que garante para a gente, comandante, que esses pontos que foram liberados não sejam ocupados novamente? Por exemplo, o quilômetro 26 ali da Castelo Branco. Que tipo de garantia o senhor pode dar para a gente, a Polícia Militar dá para a sociedade, que nós não teremos os mesmos problemas nos mesmos locais? Sim, uma boa pergunta. Na verdade, assim, essa questão da Castelo Branco, houve uma ação pontual que foi necessária, o emprego da tropa de choque. Então, nesse primeiro momento, a tropa de choque fez uma intervenção mais incisiva após longos momentos aí de negociação. Uma vez desobstruída, o policiamento responsável pela região é da Polícia Militar Rodoviária. Então, eles continuam monitorando. O Centro de Operações da Polícia Militar está, como sempre, né, diuturnamente aí, atenta. Toda e qualquer movimentação é acompanhada, seja por meio de câmera, seja por meio do patrulhamento. Esses pontos em que houve algumas resistências, né, ao diálogo, como a da Castelo Branco, em que foi solucionado, as equipes que permanecem lá, elas estão justamente para evitar novo fechamento da via. O serviço de inteligência da Polícia Militar, que é muito forte e que deve estar atuando em conjunto com o serviço de inteligência, por exemplo, da Polícia Civil. Esses serviços secretos, eles têm condição de antecipar novos futuros bloqueios e já agir antecipadamente? O levantamento de informações, né, essa parte de inteligência policial, ela é um trabalho integrado entre as polícias, né? Obviamente é um trabalho que ele é dinâmico, então a polícia sim vai monitorando, tem informações e essas informações são utilizadas justamente para se chegar ao bom termo, né? De se garantir, como eu disse, a questão dos direitos de ir e vir, né? Ninguém pode ser tolhido desse direito, e também permitir o direito de manifestação. Agora, por falar em direito de manifestação, capitão, a gente está conversando aqui com o capitão Felipe, né, porta-voz da Polícia Militar de São Paulo. Nós temos essas manifestações nas estradas. Na capital paulista, a gente hoje não tem nenhum bloqueio de via significativo, importante, como tivemos no caso da Marginal do Tietê, mas temos algumas manifestações, temos um grupo, na verdade, que está parado ali em frente a uma área militar em São Paulo, na região do Ibirapuera, falando sobre intervenção militar. É obviamente uma manifestação antidemocrática, né? Porque prega algo que é contrário ao que está escrito na nossa Constituição. A polícia está acompanhando esse movimento também? Como que a polícia está trabalhando com essa questão? Olha, Ana, no estado como um todo, são 177 pontos em que são identificadas manifestações. Aqui na capital existe uma aglomeração realmente na frente do Comando Militar do Sudeste, com pessoas que estão com pautas diversas, né? E as principais pautas estão justamente questionando ou questões vinculadas às eleições. Na frente do CPOR, que é uma unidade lá do Exército, também em Santana, também tem uma aglomeração grande de pessoas que estão se reunindo lá. Basicamente, a Polícia Militar acompanha a questão da manifestação. As pautas em si não fazem parte dessa avaliação do policiamento lá diário. O policiamento que está presente lá está pensando na segurança, no entorno, na vida das pessoas que moram no bairro, justamente para não permitir ou facilitar o acesso das pessoas, né? Garantir o direito de ir e vir. Não compete a vocês fazer esse tipo de avaliação. As pautas a gente não avalia, exatamente. Não, mas só monitorar em questão de bloqueio, intervenção e tudo mais. Exatamente. Né? Agora, o comandante, a Força Nacional de Segurança, ela é composta por policiais militares de todo o Brasil, que são treinados especificamente para situações adversas,
para atender determinadas localidades de acordo com a demanda. E ontem o ministro da Justiça, o Anderson Torres, né, acabou colocando à disposição, é claro, a Força Nacional de Segurança. Nós, aqui no estado de São Paulo, já recebemos, deveremos receber esse tipo de apoio. O estado vai contar com a Força Nacional, não precisa. Como é que está esse possível apoio aqui para São Paulo? Olha, a Força Nacional de Segurança, como você bem disse, é uma força que foi criada com efetivos das polícias militares estaduais. Inclusive, uma parte do efetivo também é composta por policiais oriundos daqui de São Paulo, policiais militares. Não há expectativa de que seja solicitado esse tipo de reforço, até porque a nossa instituição tem a capacitação, tem efetivo suficiente para tal, mas, obviamente, né, todo e qualquer esforço que se fizer necessário e vir a ser necessário vai ser anunciado com a antecedência, mas não há expectativa dessa solicitação, não, Joel. Entendido. Capitão Felipe, comunicação da Polícia Militar, mais uma vez, muito obrigado. Qualquer novidade, avise o senhor, tá bom, comandante? Por favor. Obrigada. Combinado, Joel. Muito obrigado. Forte abraço, Ana. Forte abraço, Joel. E forte abraço aos ouvintes também. Um abração pro senhor também.